Fala pessoal, beleza? Tranquilo? Então a gente vai fazer agora um cálculo de azimuth, né? Eu vou passar uma sequência de cálculo aqui para vocês que serve para quê? Por exemplo, se eu quero determinar um alinhamento, se eu quero transformar um valor de azimuth em rumo, de rumo em azimuth, se eu quero calcular a distância, né? Esse cálculo ele é muito utilizado quando a gente vai trabalhar com marcação de divisa, né? Deixa eu pegar uma folha aqui. Por exemplo, eu tenho uma propriedade. Aí vamos supor aqui que aqui é a divisa da propriedade. Propriedade A e a propriedade B. Aí o proprietário da área B, ele não está contente com essa marcação, né? E ele acredita que, sei lá, que por exemplo, que o vizinho aqui, ele entrou na área dele. E que a área dele seria mais ou menos isso aqui. Hipoteticamente falando, né? Então ele está perdendo terra. Como que a gente faz para saber se isso está correto, né? Geralmente numa matrícula atualizada, com georreferenciamento, o que que acontece? A gente sempre tem a coordenada desse ponto aqui, né? Seja ela em grau, minuto, segundo, ou em grau decimal, ou em UTM, né? A gente tem a coordenada desse e desse ponto, né? O que que eu posso fazer? Com base nessas coordenadas aqui, ó, desse ponto e desse ponto, eu consigo determinar o azimuth, né? Determinando qual o azimuth, eu consigo saber se essa linha de divisa ela está correta ou se realmente tem alguma coisa errada e esse proprietário B tem razão na reclamação dele. Então vamos lá? Eu peguei aqui, esse método ele serve para sistema de coordenadas, né? XY, sistema cartesiano, então eu peguei elas no formato UTM, que vocês já sabem o que que é, né? Universal Transversa de Mercator, sistema de projeção UTM. Para a gente conseguir calcular, eu vou pegar aqui duas coordenadas, né? Peguei isso aqui do Google Earth, tá? Do Google Earth. Vou anotar aqui. Se tiver errado, depois vocês me avisam, tá? Google Earth. Eu peguei as coordenadas da pista do aeroporto aqui de Alta Floresta, né? Então o ponto A é o ponto inicial e o ponto B é o ponto final, né? Mas antes de começar, eu vou explicar para vocês, né? Na verdade já tem um videozinho aí na playlist dos primeiros vídeos que eu mostrei para vocês, que é sobre azimuth, né? O que é o azimuth, pessoal? O azimuth ela é uma direção, né? É uma direção entre um alinhamento, né? Ou seja, por exemplo aqui, ó, vocês estão vendo aqui esse quadradinho, né? Então o que é isso aqui? É a rosa dos ventos. A gente tem a direção norte, a direção sul, né? A direção leste, que eu vou simbolizar com a letra E, e a direção oeste, que eu vou simbolizar com a letra W. Na topografia, essa rosa ela é dividida em 4 quadrantes. De 0 a 90 graus, eu digo que é o meu primeiro quadrante. De 90 a 180, segundo quadrante. De 180 a 270, terceiro quadrante. De 270 a 360, quarto quadrante, né? Então, se eu tenho um alinhamento aqui, ó, se o meu ponto de partida é esse e o de chegada é esse aqui, né? E o norte está nessa direção e ele tem um alinhamento de 45 graus em relação ao norte, ó, 45 graus. Eu digo que o meu azimuth ele é de 45 graus. Então esse valor aqui é do meu azimuth. Se for isso aqui, ó, se eu sair daqui e vir para cá, né? Então eu digo que o meu azimuth tem sempre a partir do norte, no sentido dos ponteiros do relógio, no sentido horário, né? Então eu digo que o meu azimuth aqui nesse caso tem 225 graus. E azimuth é isso, ele serve para orientação. Às vezes vocês vão pegar um levantamento mais antigo, né? Geralmente quem trabalha com topografia, né? com georreferenciamento, a gente pega documento lá de 1980,
de 1990, né? São todas matrículas muito antigas. E antigamente o pessoal gostava de trabalhar com rumo, né? O rumo, ele é a mesma coisa que o azimuth, ele serve para a mesma coisa, só que é um pouquinho diferente, né? É igual álcool e gasolina. Os dois combustíveis servem para abastecer um veículo, né? Se ele for bicombustível. Mas o álcool tem uma octanagem, tem uma potência, e a gasolina é diferente, né? Então o rumo e o azimuth são a mesma coisa. A diferença é que no rumo você sempre vai ter de 0 até 90 graus. Ele nunca passa de 0 a 90. Por quê? Porque o rumo ele pode partir tanto do norte quanto do sul. E ele pode caminhar no sentido horário e no sentido anti-horário, né? Então, por exemplo, se eu tiver um rumo aqui, um alinhamento aqui, um ângulo de 45 graus, eu digo que esse meu rumo é de 45 graus. Como ele varia sempre de 0 a 90, eu tenho que indicar qual quadrante que o rumo está inserido, né? Entre o norte e o leste, eu tenho o meu primeiro quadrante, que é o meu quadrante NE, Nordeste. Aqui, ó, mesma coisa, 45 graus, só que ele partiu do sul, caminhou no sentido anti-horário. Então esse rumo aqui é 45 graus sudeste. Esse último aqui, ele é 45 graus também, né? Só que ele partiu do norte, no sentido anti-horário. Então ele é 45 graus noroeste, certo? Então o rumo e o azimuth basicamente é isso. Tem uma aulinha que está postada aí para vocês, tem explicando detalhadamente aí o que é rumo, o que é azimuth, né? Certinho. Essa aqui é a tabela de conversão, né? Então como que eu faço para usar essa tabela? Eu vou olhar qual quadrante que a minha orientação está, e se eu quero transformar azimuth em rumo ou rumo em azimuth. Beleza? Isso é simples, isso é fácil, isso não tem segredo. Aí eu vou passar aqui para um cálculo já com vocês, por quê? Porque a gente já vai fazer direto, né? Já vai calcular na prática, né? Então eu quero sair lá, eu quero descobrir qual que é o azimuth da pista do aeroporto aqui de Alta Floresta, né? Para mim descobrir qual que é o azimuth, primeiro eu tenho que saber o rumo, né? Esse cálculo ele entrega pra gente o rumo, né? Então o rumo é igual arctangente de quem? De xb menos xa dividido por yb menos ya, né? Então eu vou jogar essa equaçãozinha aqui para vocês, né? Então como que a gente faz esse cálculo, pessoal? Esse cálculo ele é muito simples, né? A gente vai, primeira coisa, substituir os valores da equação, né? Então o rumo ele vai ser igual arctan de xb. Quem é xb? A coordenada x do ponto B, né? Então é sempre a coordenada do lugar que eu quero ir menos a coordenada do ponto que eu estou. No caso aqui a gente parte do ponto A em direção ao ponto B. Para calcular o rumo, a gente vai pegar o B menos o A. Então xb 598, essas coordenadas eu peguei lá do Google Earth, tá? 407 menos xa 597 592 dividido por yb menos ya. Yb 8910 463 menos 8908 013, certo? Então aqui agora a gente vai fazer o cálculo, né? Pegar a calculadora. Aí aqui, pessoal, simples, né? Trabalhando com a calculadora, né? Vocês têm que aprender, ó.